Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados dos FIAGROS da XP Asset. Serão abordados os resultados e perspectivas dos fundos XPCA11 e XPAG11. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão e lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Aqui quem está falando é Gustavo Gomes. Eu sou responsável pela originação dos fundos agro da XP Asset. É um prazer estar aqui hoje com vocês para explanar um pouquinho sobre o nosso desempenho no terceiro trimestre do ano, encerrado em setembro de 2022, né? Período esse que a gente praticamente conclui, né, o ciclo do calendário agrícola da safra 21-22, uma safra marcada por altos e baixos, né, assim como é comum, né, quando a gente fala de uma indústria a céu aberto, como é o agro, né. O que a gente gosta de destacar nesse período é que a safra de soja, né, conforme já tinha sido explicado anteriormente, teve um revés, principalmente pelos efeitos do Laninha, né, que trouxe secas severas, principalmente para a região sul do Brasil e para os países como Argentina, Paraguai e Uruguai, né, então, de uma previsão inicial de 140 milhões de toneladas, acabamos encerrando com 125. E destaque agora para o encerramento da safra de inverno, né, que destaca principalmente o milho, na qual a gente teve uma recuperação, né, então a safra teve um aumento aí de mais de 30% comparado ao ano passado, encerrando com aproximadamente 115 milhões de toneladas para o milho, mas também temos que lembrar que a safra passada, né, no ciclo de 2021, tinha sido impactado por uma seca severa, e agora, nesse período, agora a gente já conseguiu ter essa volta, né, de maneira bem positiva. O algodão também teve, no contexto geral, um aumento de produção, né, apesar de alguns efeitos pontuais climáticos, né, principalmente nos principais polos ali do centro-norte do Mato Grosso, como a região de Sapezal e Tangará. E a pecuária também, né, a gente vê aí talvez um achatamento nas margens, mas ainda assim com um volume de exportação bem considerável, né? Conforme foi apresentado inicialmente, né, a nossa ideia hoje aqui é apresentar o desempenho dos fundos XPCA, que é o fundo listado na B3, e o XPAG, que é o fundo negociado no ambiente CETIP, que tem a mesma estratégia, né? Então, eles se diferenciam em portfólio, em tamanho, mas no final do dia a estratégia está muito similar, né? E o que a gente vai discorrer aqui hoje é que a gente vem conseguindo uma performance bem interessante, né? Com pagamentos e rendimentos na casa de 0,14 nos dois fundos, aí, nos 2 últimos meses, né? Sendo que o XPCA foi lançado em novembro do ano passado, enquanto o XPAG foi lançado agora em junho de 2022, sendo essa a primeira apresentação que a gente traz do fundo, tá? Voltando aqui para a questão de prognóstico da nossa perspectiva, né, de safra 22-23, que se inicia agora, né, o vazio sanitário aí dos principais polos, ele se encerrou no dia 15 de setembro, passando bem rapidamente. A perspectiva inicial é de uma safra, principalmente na questão da soja, muito positiva. Ainda é relativamente cedo para falar em termos de perspectiva de produção, mas considerando a estimativa inicial dos principais centros de estudos, a gente vê uma safra com potencial de ser a safra recorde do Brasil, com quase 150 milhões de toneladas, né, comparando a safra passada, que foi encerrada, conforme eu disse, em 125, tá? No ambiente macroeconômico, a gente vê ainda uma pressão muito forte de inflação e juros, né? Então, todo o mercado no contexto global, então isso vem, de certa forma, afetando aí, a gente acompanha com muito detalhe, principalmente a questão de desaceleração da economia chinesa, a questão de política de Covid-0, que impacta, sim, alguns setores pontualmente, né? Do ponto de vista ainda também de custos, né, teve uma pressão muito forte, tanto em fertilizantes, defensivos, na formação da safra 22-23, então isso vai dar um achatamento de margem previsto aí para a safra, mas ainda assim, no contexto geral, a gente imagina que sejam margens positivas,
e ainda bem interessante, né? Talvez não recordes históricos conforme a gente teve anos passados, mas ainda muito boas no contexto principalmente aí da soja, do milho e do algodão, tá? Em relação ao desempenho do fundo, né, a gente teve a captação, a terceira emissão do fundo XPCA, né, então conforme a gente vai abordar, é um fundo que hoje está com quase 300 milhões de patrimônio, né, teve, além disso, um evento subsequente, né, após setembro de 2022, e a gente também vem fazendo muito as novas captações, né? Então, de novas operações, conseguimos trazer 7 novas operações, adquirimos 7 novas operações para o fundo nesse período, mesclando tanto operações trazidas para o mercado, mas também um dos nossos principais pilares aqui, que é a originação própria, né? Conforme eu disse, como eventos subsequente, né, a gente teve o XPCA totalizando quase 300 milhões de patrimônio, e o XPAG, agora em novembro, fez uma nova captação, levantou mais 600 milhões, totalizando 808 milhões de patrimônio. Os dois fundos em conjunto chegam agora, então, a 1,1 bi de patrimônio. Nesse momento, o fundo de crédito, os dois fundos de crédito da XP somados, são os maiores fundos da indústria de Fiagro, o que traz aí, claro, um ótimo feedback, né, dos investidores acreditando aqui no nosso trabalho, mas também um trabalho muito forte que a gente tem que fazer agora de alocar essas operações o mais rápido possível, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Gabriel Tosini, que vai falar um pouco do cenário tanto agrícola como macroeconômico. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer novamente estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do último trimestre, tanto no campo brasileiro também como no cenário macroeconômico. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre os 3 maiores segmentos da cadeia agro, pessoal, principalmente aqui a cadeia voltada para a exportação, que direta e indiretamente é o que mais afeta aqui os nossos fundos, os nossos fiagros, tá? Falando um pouquinho sobre o complexo soja, como que a soja se desempenhou nesse último trimestre. Como o Gustavo comentou um pouquinho anteriormente, a gente teve o relatório da Conab final da safra passada, 21-22, e trouxe tudo aquilo que o mercado, né, o próprio Instituto já trazia, que é um grande corte da safra brasileira, o que foi um combustível aqui para as cotações no primeiro semestre. Né? De fato, afetou bastante a oferta mundial de oleaginosos. Lembrar que aqui a gente está numa cadeia com certa inelasticidade, né? A oferta, né? Na verdade, a demanda, desculpa, e de fato a gente vê esse cenário um pouco se invertendo agora para o segundo semestre, o que é comum, dada a entrada da safra americana, não é uma safra super cheia, também teve seus problemas climáticos, mas também aí, de fato, a perspectiva muito positiva para a safra brasileira. Conforme também o Gustavo comentou, mais de 150 milhões de toneladas são esperadas para essa safra que começou o plantio agora em setembro. Tá? Essa janela boa de plantio também possibilita não só um desenvolvimento bom das lavouras de soja, também uma possibilidade muito boa de um desenvolvimento da safrinha, aquela safra que é plantada após a safra de verão, né, a safra de soja, que deve ser aí uma boa perspectiva de produção para milho e para algodão. Tá? Outros pontos aqui que a gente tem que levar em consideração, pessoal, nesse último trimestre, e também especificamente nesse mês que a gente está vendo, do lado da demanda, a continuidade aqui da política zero Covid na China, que de certa forma pode impactar um pouco o consumo mundial, né? A China é a grande demandante de soja do mundo, mas em contrapartida a gente vê aqui as margens da suinocultura, que é o que mais consome soja na China, muito boas, então deve ter uma perspectiva de muito boa exportação nos próximos meses, dadas essas margens do setor muito aquecidas. Tá? O que a gente tem que levar em consideração nas perspectivas, a gente está no 3º ano de Laninha, foi o que afetou muito para baixo aqui a produção, não só no Brasil, como em toda a América do Sul, aqui no Cone Sul da América do Sul no último ano, então a gente tem que ficar atento que pode ter algum revés aqui na safra no Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai, o que também deve incendiar um pouco mais as cotações para o final, começo do ano que vem. Tá? Economia chinesa e políticas de lockdown tem que estar no radar, apesar, a despeito aí do crescimento aí, dos envios dos embarques para a China nos próximos meses, e também aqui o estoque de óleo de palma na Indonésia, que vem crescendo ao longo dos últimos meses e afeta diretamente também o mercado de soja, que é um concorrente do óleo de soja. Tá? Então, basicamente, a gente vê ainda uma relação de estoque e consumo muito baixa para a soja, a despeito dessa melhora na margem nos últimos 3 meses. Tá?
para milho, no próximo slide, a gente vê, do ponto de vista de oferta, mais restrita do que a soja. O milho, ao contrário da soja americana, sofreu bastante em todo o hemisfério norte, dado o alto nível de calor e seca, não só nos Estados Unidos, como no sul do Canadá, ali na região de Quebec e também na União Europeia. E aqui outro combustível grande para as cotações é o imbróglio, que ainda não está resolvido, da guerra russa na Ucrânia, inclusive aí colocando em xeque o próprio corredor de grãos, tá? Então, diferentemente aqui da soja, a gente vê um cenário um pouco mais apertado de oferta. A demanda, obviamente, fica também à mercê um pouco dessa volatilidade, né, no mercado internacional, cenário de recessão global, aversão a riscos que afeta também as commodities agrícolas, mas um cenário de oferta muito mais apertado. Inclusive o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cortou para a safra atual mais de 47 milhões de toneladas na produção mundial, o que é um fundamento bastante altista para o preço do cereal. Tá? Passando para outro segmento muito importante no próximo slide, que é o mercado de pecuária brasileiro. A gente teve um primeiro semestre fantástico de preço da arroba do boi, muito pautado no mercado de exportação, basicamente aqui China, tá, pessoal? O que a gente vê é que, de fato, a exportação continua, em certo grau, vindo forte, não tão forte como nos meses do primeiro semestre, tá? O terceiro trimestre começou já a dar na margem a ser um pouco mais fraco, mas o mercado interno aqui escorregou bastante, principalmente dados os altos níveis de inflação. Lembrar que a carne bovina, que é a proteína mais cara, então é facilmente substituível, né, substituída por outros tipos de proteína, o que leva bastante o mercado interno aqui a pressionar para baixo o preço da arroba. Tá? Junto com isso, a gente vê uma oferta muito grande de animal. Acho que aqui o terceiro trimestre do ano veio muito forte de animais ali para os frigoríficos, dados os bons preços no começo do ano. Então, de fato, a gente vê aqui um terceiro trimestre um pouquinho mais fraco, né, na pecuária, mesmo assim com margens positivas. E agora, para o final do ano, a gente vê, de fato, aqui em geral, sazonalmente, a época que mais se consome carne aqui no Brasil, né, dadas as festas de final do ano. Esse ano tem a Copa, a gente espera também que tenha maior impacto aqui positivo nos preços, né, sustente um pouco para cima, mas a gente está bem de olho aqui na China, como está comportando a China nas compras, dados os estoques mais altos, o yuan mais desvalorizado ali na ponta, que dificulta um pouco a importação chinesa e faz com que os preços de importação lá no gigante asiático fiquem um pouco mais baixo. Tá? Mas, em resumo, é o que o Gustavo falou, a gente vê ainda, apesar de um ano com margens mais baixas comparados com o ciclo anterior, margens ainda bastante atrativas para os produtores e para as agroindústrias brasileiras, tá, pessoal? Então, passando aqui um pouco para os próximos slides, a gente vê aqui no mercado de CRA, o que a gente já comentou no último trimestre, de fato, a visão aqui nossa das emissões do CRA, o CRA como um instrumento de financiamento de toda a cadeia do agronegócio muito forte esse ano. A gente já teve um aumento comparado de emissões do final do ano passado para o terceiro trimestre desse ano em quase 45%, tá? Se comparar com o último trimestre, a gente teve um aumento aí de mais de 100%. Isso mostra, de fato, que não apenas o investidor, o devedor e as gestoras estão conhecendo o mercado, mas assim está sendo bem aceito em todas as partes, tá, pessoal? Passando para o cenário macroeconômico, nos próximos slides. Então, de fato, como a gente veio trazendo ao longo das reuniões ao longo do ano, pessoal, a atividade econômica nacional vem surpreendendo, né, de forma bastante positiva. A gente projeta aí um fechamento de PIB no ano de 2,7%. Vale lembrar que ali no começo do ano, com toda a incerteza econômica, inflação, guerra na Rússia, muitas casas traziam aqui projeções por volta de 1%. A gente já era um pouco até mais agressivo nessa projeção de crescimento, e de fato é o que vem se consolidando para esse ano, muito por causa aqui da atividade econômica forte no setor de serviços. Tá? Para o próximo ano, cenário um pouco mais desafiador na economia interna. A gente tem um governo aí para a transição, né, de fato, que herda aqui problemas, né, ou desafios fiscais muito grandes, de fato, um cenário um pouco mais nebuloso. E no cenário externo, ao contrário do Brasil, que vem num crescimento, né, principalmente as economias desenvolvidas, num cenário mais recessivo, uma expectativa de recessão global que dificulta o crescimento também do Brasil, e a gente projeta aí
crescimento mais tímido de 0,6%, tá? Na Selic, o que a gente viu nesse último trimestre, o final do aperto do ciclo de juros, né, fechando ali em 13,75%, o que a gente acompanha agora para o próximo ano, né, de fato, como que essa defasagem da política monetária vai afetar ali a inflação na ponta e como que serão esses cortes ali que a gente acredita que vai estar mais focado, né, mais concentrado no segundo trimestre. Inclusive, a nossa projeção aqui para o final do próximo ano é de 10,75 para a taxa Selic, tá? Nos próximos slides aqui, próximo slide falando um pouquinho mais da pesquisa industrial em desconfiança, traz também aqui mais evidências de uma economia mais forte brasileira, tá? A pesquisa industrial na margem vindo melhor e o índice de confiança também apresentando aqui melhor em todos os setores da economia, de fato corroboram essa visão de um PIB mais forte para o ano de 2022. E por fim aqui, o slide acho que sumariza um pouco tudo que a gente disse até agora, uma inflação mais baixa, ainda acima da meta, né? Mas lembrando que no começo do ano, ao longo dos meses aí de 2022, a gente viu inflação acima de 2 dígitos, a gente tem agora por volta, que final do ano, uma expectativa de um IPCA na volta de 5,6%, tá? O que deve vir aí um pouco mais fraco no próximo ano, dado essa defasagem da política monetária que tem efeito um pouco mais no médio e longo prazo, tá? A gente tem que acompanhar de perto como que vai ser isso aí, dado que muito dessa deflação veio por conta de desonerações para conter preços de combustíveis e energia elétrica, então a gente acompanha de perto, mas de fato um cenário muito mais benigno aqui do ponto de vista econômico do que se desenhava ali nos trimestres anteriores, inclusive com o CAGED aqui vindo com números muito mais fortes, tá, pessoal? Então, de fato, o ano de 2022, um ano de surpresa positiva, não podemos falar que foi um ano 100% excelente para a economia brasileira, mas por tudo que se desenhava, um ano muito bom, e um ano aí que a gente tem que acompanhar mais de perto, que é o próximo ano de 2023, tanto do aspecto aqui dos desafios internos como externos, tá? Eu passo a bola de novo aqui para o Gustavo para comentar um pouquinho do fundo com vocês e agradeço novamente, pessoal. Obrigado, Gabriel. Bom, pessoal, aqui a gente vai passar alguns slides que se assemelham, porque a gente fala tanto do XPCA como do XPAG, né, do XPAG, então vou tentar ser bem breve, e aí qualquer dúvida vocês podem nos questionar aqui pelo chat. Em setembro, o XPCA estava com patrimônio de 203,8 milhões, né, mas conforme eu disse, como fato subsequente, através de uma emissão 476, hoje ele já totalizou, já tem uma oferta encerrada, né, 298 milhões, né, o resultado do trimestre foi 0,42, então a gente conseguiu trabalhar aí no rendimento mensal de 0,14, conforme o gráfico aqui da direita, então desde março a gente vem conseguindo um rendimento bem interessante, alinhando tanto boas remunerações nas operações que a gente traz, mas conforme e também um dos nossos principais pilares aqui, que é a gestão ativa no mercado secundário, né? Vale ressaltar que nesse período aí de 3 meses a gente conseguiu um ganho de capital de quase 270 mil só na venda de operações do mercado secundário aí com deságio na taxa, tá? Um dividend yield aí entre 1,3, perto de 1,3 na média por mês, tá? O que vale ressaltar aqui rapidamente é que ele está no final de setembro 100% em CDI. Se a gente voltar lá atrás, até maio aproximadamente, o fundo tinha uma presença em IPCA, né? E aqui acho que o que vale comentar é justamente esse mix na equipe que a gente tem tanto pessoas que estão a campo, principalmente eu, o Gabriel, né, mas pessoas também que ficam aqui acompanhando muito o movimento de curva, previsão, né, de taxas e tudo mais para tentar remunerar o fundo da melhor maneira possível, né? Já acompanhando uma tendência lá no começo do ano de subida da Selic com consequente redução esperada, né, do IPCA, não na magnitude da deflação conforme a gente viu agora, a gente foi saindo, realizando ganhos de capital em operações IPCA, e aí a gente não teve as marcações aqui da deflação nos períodos aí de agosto, setembro, principalmente, né? Não quer dizer que a gente não vai olhar para a operação IPCA, mas foi uma grata surpresa a gente conseguir navegar aí por esse período sem ter um impacto direto no fundo, né? Momentaneamente aqui o fundo estava com 16% em caixa, mas é basicamente porque tinha feito já exercido as DPs, né, os direitos de preferência, e as operações estavam sendo alocadas aí no pós-fechamento de setembro, tá? Mas, enfim, esse caixa, com certeza, já reduziu consideravelmente nos próximos meses. Pode passar, por favor?
Aqui, basicamente, a diversificação, então, esse aqui vocês vão perceber que tanto aqui no XPCA como no XPAG, a diversificação é um dos nossos principais pilares, né? Então, a gente divide aqui como os 3 principais pilares: originação própria, a gestão ativa no secundário e a diversificação. Então, vocês veem que a gente não tem nenhuma concentração em nenhum setor específico, né? Produtor rural e usina são os 2 principais aqui, mas representam 24%, 25%, dividido em 13 estados diferentes, tá? Então, a gente tem uma presença aqui bem interessante que mitiga riscos climáticos e riscos setoriais pontuais que possam acontecer. Pode passar, por favor. Aqui, basicamente, o pipeline, o nosso portfólio, né, de operações na base de setembro. Então, 2 pontos que eu acho que vale comentar aqui é justamente a diversificação, o fundo, a operação que tem a maior concentração perto de 10%, então a gente é sim um dos principais fundos em termos de diversificação da indústria de Fiagro, e a duração média, né, o prazo médio das operações, se vocês verem aqui embaixo, perto de 2 anos, ou seja, a gente, diferentemente dos fundos imobiliários, né, que geralmente tem prazos mais alongados, mais dilatados, a gente sempre testa o pulso aqui do nosso cliente, sempre tem um exercício de liquidez, é claro, sempre tentando ser atrativo em termos de prazo, né, operações de 4, 5 anos, mas com uma duração média, que a gente sempre tem um teste de liquidez. Então, a gente acha isso aqui bem interessante. Pode passar, por favor? Aqui, basicamente, o fluxo esperado. Então, vocês veem que a gente vem trabalhando recorrentemente para tentar linearizar mais esse pagamento de juros. É claro que existem ainda alguns picos e vales, principalmente por questões dessa sazonalidade das produções, né? Então, a gente tenta seguir a geração de caixa dos nossos clientes, seja produtor de soja, seja usina, seja frigorífico, tudo mais, mas a gente vem linearizando isso cada vez mais, né? E um fluxo também dilatado aqui de pagamentos de principal, ou seja, não vai ter, até tirando setembro de 2023, ou seja, a gente tem praticamente um ano aqui para trabalhar, a gente não tem grandes amortizações aqui do fundo. Aqui o XPAG, conforme eu disse aqui, já estava com patrimônio de 230 milhões, mas conforme a oferta encerrada agora, na virada do mês de outubro para novembro, a gente já totalizou mais de 800 milhões do fundo, né? Acho que o que vale comentar que é um fundo que nasceu em junho, em julho ele já pagou 0,11, em agosto 0,13 e em setembro 0,14. O que a gente gosta de ressaltar é que se a gente voltar lá no IPO, se algum dos senhores ou senhoras teve a oportunidade de participar lá atrás, a gente em nenhum momento tinha programado pagar esse 0,14 num curto espaço de tempo, e a gente já conseguiu fazer isso, dado a alocação antes do prazo estimado, que era outubro, né? Se vocês perceberem aqui, em setembro estava com 0,3 do fundo em caixa, tá? E aqui sim, a gente, no mês de outubro, a gente adquiriu uma operação com IPCA, mas justamente aqui numa visão estratégica, a gente acha que, enfim, com previsão de redução da Selic no ano que vem, ter operações que a gente tem um coeficiente, um componente pré-fixado, faz sentido a partir de agora, tá bom? Pode passar, por favor. Basicamente, também sem grandes concentrações, né? Então, o produtor rural tem 23% e também uma diversificação bem interessante aí do ponto de vista de região. Pode passar. Enquanto o XPCA tinha 15 operações, aqui a gente tem 12, é claro, um fundo mais novo, mas eu acho que é importante também comentar o prazo médio das operações em 2,3 e o PL aqui, a concentração máxima de 14%, né? A gente vem trabalhando recorrentemente para reduzir vamos falar assim, essa concentração. Já é um fundo, de certa forma, diversificado pelo prazo de existência dele, mas a gente quer trazer isso aqui no curto espaço de tempo, com certeza para baixo de 10, até 7, 6%. É uma forma também que a gente vê de mitigar eventuais riscos de crédito, ainda mantendo uma proximidade com os clientes, tudo mais, tendo uma gestão muito ativa aqui nas análises de crédito, entendeu? Não vai ser um fundo que vai ter 300 nomes aqui do dia para a noite, mas a gente vai aumentar os números de operações, tanto em operações de mercado, como em originações próprias, justamente para tentar diluir, diversificar isso mais ainda, tá bom? Aqui, basicamente, o fluxo também de pagamento, então a gente vê ainda que ele tem um pouco mais de picos e vales comparado ao XPCA, mas é um trabalho que a gente vem fazendo aqui recorrentemente para linearizar isso da melhor maneira possível, mas, enfim, temos que considerar que é um fundo novo e também sem grandes amortizações aqui no primeiro ano dele. Eu acho que o que vale ressaltar aqui é que não considera eventuais ganhos de capital, tá? Então, esse aqui é o rendimento esperado, considerando apenas os juros das operações. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Passo agora a palavra para o Thiago Staibano, né? Enfim, se alguém tiver dúvida, a gente está à disposição.
Pessoal, tem uma pergunta aqui com relação à projeção da inflação para os próximos anos. Está considerando a PEC da transição de 176 bi? Não, a gente trabalha com a estimativa do mercado, né, o relatório Focus, e também com a nossa equipe aqui de macro, que a gente tem calls diários, né? Então, é um assunto muito recente, né? Então, a gente ainda entende que tem muita coisa para acontecer, até definição do time também, que vai ser definido nos próximos dias. Então, a gente não considera essa PEC aí da transição ainda, tá bom? Até porque tem que ser aprovado e tudo mais. A apresentação trimestral de resultados do Fundos Fiagro da XP Asset está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição, através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Bom dia.